Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer a apresentação de uma fonte variável de bancada, uma fonte assimétrica, que ela regula a tensão de 0 a 30 volts e fornece uma corrente de até 5 amperes, ok? Então, nós estamos falando desse modelo de fonte, é um modelo personalizado aqui da Saber de Eletrônica. Essa fonte, ela é uma fonte que eu vou primeiramente explicar aqui as funções, tá? Nós temos 3 bornes aqui embaixo, um negativo, um de aterramento e um positivo. Temos 4 potenciômetros e temos um botão de liga e desliga, tá? Esses potenciômetros, um é de ajuste fino, o outro de ajuste grosso, para corrente, e aqui a mesma coisa para tensão. Aqui na parte de trás, nós temos a informação da tensão de trabalho, da frequência de trabalho, da potência 170 watts e do fusível que é de 4 amperes. Temos também o cooler que faz a ventilação interna da fonte, ok? É uma fonte de excelente qualidade. Eu vou ligar a fonte, essa fonte aqui é modelo 110 volts, vou apertar o botão. Aqui já está me mostrando a tensão, né, de 18 volts, eu posso ajustar aqui no ajuste fino, ó, indo de 1 em 1, e no ajuste mais grosso ele vai saltando mais a tensão. Então o máximo aqui que eu consigo fornecer aqui de tensão é 31 volts e meio, na verdade ela é de 30 volts, mas sempre acaba ultrapassando um pouquinho. E a corrente tem os potenciômetros também de sintonia fina e sintonia grossa, só que eu só consigo visualizar aqui a corrente se eu curto-circuitar a fonte. Então eu vou abaixar aqui a tensão um pouco para não ter uma potência muito grande nos cabos. Vou colocar aqui o cabo negativo, o cabo positivo. Essa fonte ela vem com um cabo banana jacaré, que são esses jacarés aqui. Além disso, ela vem com 2 jogos aqui para facilitar o encaixe nas placas, tá? Então é um tipo, você puxa aqui e solta, você consegue encaixar isso aqui em vários conectores. Ok? Então, curto-circuitando aqui a fonte, ó, aparece a corrente que está fornecendo a fonte. Então, eu consigo aqui agora ajustar aqui, ó. Então eu vejo aqui o ajuste grosso e aqui o ajuste fino. Então, digamos que eu queira deixar fornecendo apenas 1 ampere, eu regulo aqui, quando eu soltar os cabos, aparece novamente a tensão e a corrente aqui não aparece mais nada. Essa fonte é uma ferramenta indispensável para quem trabalha com manutenção de equipamentos eletrônicos. Seja notebook, seja videogame, seja televisão, seja na parte de áudio, equipamentos médicos, qualquer tipo de equipamento é indispensável essa fonte na bancada. É uma ferramenta de diagnóstico, é uma ferramenta de trabalho que não tem como você ficar sem ela, ok? Eu trabalho aqui como nossa especialidade aqui é notebooks, nós trabalhamos com esses conectores que vêm em fontes, essas fontes universais, né? Então ela vem com vários adaptadores aqui e a gente coloca no cabo, né? Conecta esse cabo na fonte. Então coloco aqui positivo com positivo, negativo com negativo. E eu utilizo esse cabo quando eu quero ligar os equipamentos, apenas trocando o conector. Então aqui eu tenho esse conector aqui. E dependendo da placa do notebook eu vou selecionar aqui o conector que eu quero, tá? Eu também, alguns notebooks que não vêm o conector, por exemplo, o caso de Samsung, aí eu pego de fontes queimadas, corto o cabo da fonte e faço um cabo para colocar na fonte, tá? Então, alguns notebooks a gente não tem o conector já na fonte universal, então a gente tem que fazer um cabo próprio para eles, ok? Essa fonte a gente pode usar de várias maneiras. Eu vou dar alguns exemplos aqui práticos para que fique mais claro o entendimento, né, para que serve a fonte e para ajudar vocês aí também no diagnóstico e análise de circuito, tá? Então, primeiramente, eu vou pegar aqui, ó, já aproveitar que a fonte está plugada aqui, eu vou aumentar aqui a minha tensão para 19 volts. E vou deixar minha corrente aqui no máximo, tá? E eu tenho alguns laptops aqui.
Eu vou pegar aqui agora um notebook para a gente fazer o teste. Inclusive eu não faço a mínima ideia como está a situação do equipamento, tá? Então, vou conectar aqui a fonte. Aqui na fonte não apareceu nada de consumo de corrente. Então, ou esse conector aqui está errado, ó, ele não está errado porque consumiu um pouquinho. Então já sei que esse conector aqui está certo para esse notebook. Só que, como esse consumo é muito baixo, e ele está com a bateria plugada, ó, a bateria está aqui, não está carregando a bateria, porque quando carrega a bateria, tem um consumo de corrente aqui maior, de meio ampere, 1 ampere, 1 ampere e meio, depende da bateria. Então, se não está tendo consumo aqui, eu já sei que esse notebook não está carregando a bateria. Pode ser que a bateria esteja com defeito, esteja muito tempo parada, mas eu já sei que nessa situação aqui não está carregando a bateria. Quando eu ligo o notebook, tá? Então eu vou ligar aqui, eu quero que vocês acompanhem também o consumo de corrente. Ó, eu liguei, está tendo um consumo aqui, ó, 0,50, 0,60, agora apareceu a imagem, continua 0,62, e conforme ele vai mudando as imagens, ó, vai tendo um consumo diferente, ó, 0,72, 0,75, cada vez que tem um processamento na placa, vai aumentando ou diminuindo o consumo de corrente, ok? Então, quando a gente liga a placa e a gente já vê esse processamento, eu vou desligar aqui, a gente já tem uma grande perspectiva de que a placa está funcionando, tá? Eu vou pegar outro notebook aqui. Esse aqui também é da Positivo. Esse aqui o conector já é diferente, ele não encaixa esse maior aqui, ó. Eu não consigo encaixar ele. Então eu vou pegar um conector menor. No caso deve ser esse menorzinho aqui. Deixa eu ver se ele vai encaixar. Esse aqui encaixa. Então aqui no caso é esse menorzinho aqui. Deixa eu ver se ele encaixa. Ele encaixa. Então vamos ver se tem consumo aqui na corrente. Pra gente saber se eu peguei o conector certo e se está carregando a bateria ou não está carregando a bateria. Ó, não tem consumo nenhum. Então, não tendo consumo nenhum, ou eu estou com o conector errado, ou realmente também não está carregando a bateria. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o equipamento para ver. Ó, o conector está certo porque já acendeu até os LEDs aqui, ó. Então vamos ligar. Eu já sei que ele já acendeu o LED, só que a bateria não está carregando. Apesar de estar mostrando aqui que está com a luz de carregando, a bateria não está sendo carregada. Ou a bateria está com defeito, ou a placa está com defeito. Eu vou apertar o power aqui e vamos ver o que vai acontecer, ó. Foi para azul. Está tendo um consumo aqui de 0,20, 0,30 e o notebook ligou. Conforme ele liga, vai acontecendo aqui o processamento e a corrente vai modificando. Então, essa atividade de corrente é o que nos proporciona saber se a placa está funcionando ou não. É uma grande perspectiva que a gente tem, na verdade, né? Então, quando você vai ligar uma placa, se você vê que não tem consumo nenhum, que ela fica estabilizada, não adianta nem você colocar os periféricos, porque a placa não vai funcionar. No caso aqui, a gente está vendo o notebook. Eu vou fazer os testes com a placa também, tá? Eu já vou desligar aqui, porque eu já vi que está ligando. Só que nenhum desses dois notebooks está carregando a bateria. Eu vou colocar um outro notebook aqui, ó. Esse aqui é um Itautec. Deixa eu ver o conector aqui que vai. Não é esse pequeno, não. Aqui é o maior. Vou colocar aqui e vamos ver se vai ter consumo de corrente. Também não é esse aqui, não. Aqui deve ser esse branco. Isso. Então, vou colocar aqui. Tá certo? Olha lá. Eu nem liguei o notebook, mas eu já tenho um consumo aqui, ó, de 1,07. Isso significa o seguinte, que essa bateria está sendo carregada. Então eu já sei que está carregando a bateria. E quando eu ligar o notebook vai ter uma atividade. Só para comprovar o que eu estou dizendo, eu vou tirar a bateria fora aqui, ó. Tirei a bateria e vou colocar a fonte novamente. Vocês podem ver que não tem mais consumo algum. Tá? Na verdade, às vezes até tem um consumo muito baixo, 0,01, 0,002. Mas aqui não está aparecendo consumo nenhum. Por quê? Porque foi retirada a bateria, então o consumo é muito baixo.
Mas, quando eu apertar o power, veja que vai ter, ó lá, um processamento, 0,48, 0,47, provavelmente vai dar tela. Esse daqui está com a tela quebrada, mas ele está funcionando ali e eu estou vendo o processamento. Tá certo? Então, vou desligar, que era isso que eu queria mostrar, e vou mostrar outro notebook que eu tenho aqui. Esse outro positivo, esse aqui já tá sem bateria nenhuma nele. Vou colocar aqui o conector. Como ele está sem bateria, realmente não vai ter consumo nenhum. Mas acendeu o LED aqui do notebook. Então já sei que tem LED. Aqui encostou um cabo no outro. Você tomar cuidado para não acontecer isso. E vamos ligar. Ó, 0,20 já significa que essa placa não vai ligar. Porque não está tendo atividade, o consumo está muito baixo. Então eu tenho um defeito aqui. Eu preciso abrir para analisar, que eu não faço a mínima ideia do que seja esse notebook. Ele já estava parado há bastante tempo lá, agora que eu peguei para fazer o vídeo. Mas eu queria mostrar para vocês isso daqui. Que se não tem atividade, a corrente aqui é muito baixa, não tem processamento, a placa não vai ligar. Ok? Agora, saindo dos notebooks, eu fiz questão de mostrar os notebooks, pessoal, porque assim, é o primeiro diagnóstico que você vai fazer. Se você pegar a fonte do notebook do cliente e ligar, você não vê nada disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Você simplesmente vai colocar a fonte lá, vai apertar o botão. Se não estiver ligando, você não sabe se está consumindo corrente ou não, mesmo não estando ligando. Você não sabe se está tendo atividade quando você apertar o power, se o consumo está muito baixo, está muito alto. A fonte te mostra tudo, tá? Na placa, facilita muito também. Ó. Eu vou pegar essa placa aqui, também não faço a mínima ideia se ela tem defeito ou não, mas vamos ligar aqui. Essas placas de Samsung, a gente já tem bastante experiência aqui, que a gente tem lotes dessas placas e faz manutenção nelas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu cabo direto aqui do jack, para mostrar para vocês aqui como que a gente trabalha. Então aqui é o seguinte, essa placa já vem com um processador integrado, então eu não preciso me preocupar com o processador. Eu coloquei uma memória aqui. Para eu saber se ela está tendo atividade ou não, eu vou apenas ligar a fonte e apertar o botão de power. Ligar a fonte, ver se tem consumo ou não e apertar o botão de power. Por que isso, gente? Que nem a gente que trabalha com lote de placa. Você imagina eu ficar montando o notebook inteiro para saber se a placa está ligando ou não. É muito desperdício de tempo. Então o que eu faço? Eu coloco aqui a fonte. O negativo eu vou ligar no terra. Qualquer parte aqui metálica da placa é terra. Tá? E o positivo eu vou colocar aqui no conector da fonte. Se eu tivesse o conector da fonte, e na verdade eu tenho, eu usaria o cabo do Samsung, tá? Então eu colocaria esse cabo aqui na fonte e plugaria aqui no conector. Mas eu vou simular como se eu não tivesse, para mostrar para vocês mais uma coisinha aqui. Que é o seguinte, eu preciso saber se o positivo é os conectores da direita ou da esquerda. Porque se eu colocar aqui no negativo, automaticamente a fonte vai entrar em curto, tá? Eu já sei que é os da direita. Por que eu sei isso? Porque eu pego o multímetro, coloco uma ponta em qualquer aterramento e a outra ponta eu coloco nos terminais, em escala de continuidade. O terminal que for terra aqui, ele vai dar continuidade, ele vai apitar o multímetro, né? A maioria dos multímetros apita, ele vai mostrar para mim que tem uma continuidade. Os que não estão dando continuidade, automaticamente é o positivo. Então eu sei que esse aqui, ó, esse lado aqui é o positivo. Então se eu coloco aqui, ó, eu consigo, já estou vendo o LED da placa aceso, tá? Isso já me certifica que eu tenho tensão aqui entrando na placa. E eu vou dar um curto aqui no botão Power para fazer a simulação e ver o que está acontecendo na fonte, tá? Então com o multímetro, pessoal, eu coloco agora a escala de tensão. Vou colocar uma ponta aqui no aterramento, tá? Para fazer a ferição. E a outra ponta eu vou medir aqui nos conectores. Eu sei que aqui tem que ter um conector que tem 3 volts e aí eu vou levar ele pro terra. Tá? Aqui é os 3 volts que eu tenho no conector. Eu vou dar um jumper aqui. Aí, eu liguei a placa.
Então veja o seguinte, ó. Aqui eu tenho um consumo de 0,38, 0,36, 0,37. Como eu não estou com HD, com a tela plugada, essa placa, ela não vai ter aquele consumo frequente, ela vai ter um consumo inicial de atividade ou não. Essa daqui, no caso, ela teve um consumo inicial quando eu liguei a placa. Então é uma placa que eu já posso fazer o seguinte, eu posso desligar aqui e ligar de novo. É uma placa que deixou na dúvida. Por quê? Porque teve uma atividade, mas não é uma atividade que a gente tem certeza, ó, tá funcionando mesmo, tá? Então, quando é nesses casos, precisaria realmente pôr o LCD aqui e se certificar. Porque apesar de estar tendo atividade, ela não está com uma atividade muito clara assim de processamento, ok? Então, nesse caso, é um caso que eu teria que pôr o LCD aqui para me certificar, tá? Mesmo porque ela está baixando muito a corrente aqui e estabilizando, ok? Vou desligar aqui, e vou pegar outra placa. Outra placa. Mesma coisa, vou ligar no terra, vou ligar no positivo, vou pôr o multímetro no terra e vou procurar aqui 3 volts. Na verdade, aqui já é em outro conector, é aqui. Vou dar um curto aqui nos botões, ó, aqui eu tenho 3 volts. Vou jogar para 0. A placa ligou, mas o consumo dela é muito baixo. Tanto é que ela não está conseguindo nem ficar ligada. Olha lá, 0,5. Ou seja, já sei que essa placa aqui está com problema, não vai ligar, não adianta pegar LCD, não adianta pegar nada. Isso aqui eu vou ter que analisar agora e ver o problema dela. Tenho 2 placas aqui de notebook Samsung. A primeira delas eu vou conectar a fonte aqui no jack, só para vocês verem o que acontece aqui na fonte de bancada ajustável. Ó, pluguei, ela já foi para 5 amperes e caiu a tensão. Vou plugar de novo. Ó, 5 amperes, abaixou a tensão para 5 volts. Essa corrente é muito alta quando a placa está em curto, então eu abaixo aqui, tá? Eu limito a corrente para não danificar mais ainda a placa. Então eu limitei aqui em 0,33 amperes, ok. Quando acontece isso no notebook, que eu já identifico que eu plugo a fonte e já tenho um consumo de corrente elevado desse jeito, eu já sei que a placa está em curto. Então eu vou ter que analisar a placa. E o curto aqui é no circuito de entrada. Por quê? Porque logo que eu plugo a fonte, já está tendo um consumo alto de corrente. Nesses casos eu abaixo a corrente aqui, limito a corrente, e aí vou procurar o curto, utilizando a técnica de aquecimento, de análise que a gente faz. Tá? Esse é um caso. O outro caso aqui, ó, eu vou aumentar novamente a corrente, é uma outra placa. Então essa placa aqui, eu colocando o jack, a placa já tem um consumo de 0,08 amperes. Eu também já sei que a placa tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque normalmente o consumo não pode sair de 0,0001 no máximo. 0,008 eu já sei que tem alguma coisa consumindo aqui a placa só com o conector na fonte. Então também já sei que tem problema na placa. Era isso que eu queria passar para vocês das placas aqui, ok? Então, só para ligar a placa, para ligar o notebook, essa fonte já vale muito mais do que ela custa. Porque ela te dá um monte de informação. Mesmo que você não é um técnico especialista em reparo de placa, mas você trabalha com manutenção de notebook, é uma ferramenta indispensável, para você pelo menos ter uma diretriz de onde que você vai, o que você vai fazer. Né? Às vezes tem atividade na fonte, você com o passar do tempo, com a experiência, você já consegue detectar se é problema de memória, se é um problema de algum processador, problema de BIOS. Só com a fonte já dá para detectar vários problemas. Então eu queria mostrar isso para vocês, falar que chegou o nosso produto da importação. Você encontra essa fonte na nossa loja virtual em www.saberdaeletronica.com.br. Um grande abraço, até a próxima, valeu!